também em Caxias. A segunda dose no mesmo dia em que o pai, Jair Bolsonaro. E assim como no caso do pai, o registro dela também foi excluído dias depois. A polícia afirma que, de acordo com a agenda do então presidente, era impossível ele comparecer a Duque de Caxias para se vacinar. Já em relação à segunda dose, segundo o relatório, apesar de ter comparecido a uma caminhada na cidade, não há nenhum indicativo de que o ex-presidente tivesse comparecido à unidade de saúde do município para se vacinar. Fato que, se tivesse ocorrido, seria amplamente noticiado. A Polícia Federal também destacou como indícios de fraude que, após a data de inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, o usuário associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu o certificado de vacinação por meio do aplicativo Conect SUS. Segundo a polícia, o endereço do computador usado para acessar o aplicativo Conect SUS e gerar o certificado pertence à Presidência da República, cadastrado no Palácio do Planalto. Que o terminal telefônico usado está em nome de Mauro Cid Barbosa. E o e-mail cadastrado também era o de Mauro Cid, que administra a conta Conect SUS. Ainda segundo a PF, em 30 de dezembro do ano passado, foi emitido um outro certificado dentro do Palácio do Planalto, uma conta do aplicativo Conect SUS administrada por Mauro Cid. Só que dessa vez o registro era de uma dose da vacina da fabricante Janssen. Cerca de 2 horas depois da emissão desse certificado, Mauro Cid e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, viajaram de Brasília para Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a PF, depois de gerar esse último certificado de vacinação, o e-mail foi alterado para o e-mail de Marcelo Costa Câmara, então assessor especial do presidente da República, que também foi na viagem. Para a Polícia Federal, as investigações apontam para uma estrutura criminosa criada para favorecer o ex-presidente da República. A PF afirma ainda que todo o processo de fraude foi possivelmente feito com conhecimento de Jair Bolsonaro e que os rastros dos dados falsos em nome dele foram apagados. Os investigados podem responder por crimes como infração de medida sanitária, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores. Para que os investigados sejam transformados em réus, o Ministério Público Federal terá que apresentar denúncias criminais, tendo individualizada a conduta de cada um deles. Denúncia, depois de aceita pelo Judiciário, dá início ao processo em si. Já voltamos a conversar, Heraldo. Quero só mostrar aqui antes o nosso telão quem são os 6 presos na operação de ontem. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, 2 seguranças de Bolsonaro, o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, o militar na reserva Ailton Barros, que foi candidato a deputado estadual pelo PL do Rio no ano passado, e o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe de Mauro Cid. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou a Polícia Federal ouvir os investigados e os profissionais de saúde que seriam os supostos aplicadores de doses de vacina no ex-presidente. E o ministro, Heraldo, também deu 60 dias para a Polícia Federal produzir um relatório, ainda que parcial, do caso até agora. Na qual o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou não apenas o relatório da Polícia Federal, mas também manifestação do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a respeito dos pedidos da Polícia Federal de prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid e de outros 5 investigados. O ministro Alexandre de Moraes não aceitou parte do entendimento da vice-procuradora-geral Lindor Araújo. A Procuradoria-Geral da República concordou com parte dos pedidos feitos pela PF. Defendeu a prisão temporária de 4 dos 6 investigados. A vice-procuradora-geral Lindor Araújo afirmou que há fundados indícios de materialidade e autoria do crime permanente de associação criminosa. Mas
se manifestou contra o pedido de busca e apreensão relacionado ao ex-presidente Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A PGR afirmou que os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular Bolsonaro e Michele aos supostos fatos ilícitos, quer como coautores, quer como partícipes. Ela avaliou que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi quem autorizou a Polícia Federal a fazer as buscas e apreensões contra os investigados, entre eles Jair Bolsonaro. Moraes concordou com a PGR que, em relação a Michele Bolsonaro, não havia indícios concretos de participação nos fatos e, por isso, negou o pedido de busca contra ela. O ministro determinou que a PF faça um relatório parcial do caso em até 60 dias. Ao autorizar as prisões preventivas, Alexandre de Moraes afirmou que a conduta revela a existência de ação coordenada para obter, sempre que necessário, os documentos falsos com o intuito de benefício próprio dos investigados, com o fim de evitar impedimento de viagens ao exterior, onde os certificados de vacinação são exigidos. E que as circunstâncias fáticas demonstram a utilização dos certificados falsos por pessoas com significativa influência política que se valem de acessos restritos ao sistema de saúde decorrente de cargo público, para possível continuidade de usufruírem indevidas vantagens pessoais, sem fato definitivo que permita a certeza de que não haverá reiteração das condutas criminosas, sobretudo em face do sentimento de impunidade com o êxito de fraudes já perpetradas. Alexandre de Moraes discordou da avaliação da PGR